Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professor Alexandre aqui. Hoje a gente vai ter mais uma aula sobre classes gramaticais e também sobre tempos verbais. Gente, eu já vou pedir para vocês não repararem muito aqui no cenário. Eu tive que gravar fora aqui de casa mesmo, aqui no meu quintal. Moro aqui na zona rural. Então eu tive que gravar aqui porque a minha casa está em reforma, então não está dando para gravar lá dentro nesse momento, tá uma zona. E foi por isso também que eu tive que dar uma pausa nas aulas online, né? Porque eu não estava realmente conseguindo gravar e fazer o atendimento online como deveria, então não estava dando. Fora isso também o gestor não estava funcionando, enfim, a gente teve vários problemas, mas hoje eu estou retomando de novo as aulas online e, bom, a gente vai se adaptando até tudo ficar pronto e eu peço desculpa para vocês, tá, por estar num ambiente não ideal, mas a gente tem que seguir com as nossas aulas e toda semana vai ter videoaula nova. Pelo menos por enquanto vai estar assim, quando tiver tudo pronto, o espaço para me gravar, aí a gente volta de novo à nossa rotina normal, tá? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tempos verbais e também um pouquinho sobre classes gramaticais. Uma coisa tá meio intrínseca com a outra, né? Porque são coisas correlacionadas e na língua portuguesa tudo é assim, tá? Tudo se relaciona e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para a gente começar a falar sobre tempos verbais, a gente tem que começar falando sobre um elemento gramatical bastante presente na nosso estudo gramático, que são os pronomes, né? Então a gente tem vários pronomes, né? Que são eu, tu, ele, nós, vós, ele, ela, eles e elas, todos esses pronomes. E os pronomes, eles sempre vão estar acompanhados dos verbos, né? Porque se eu tenho alguém que faz a ação, eu tenho que ter uma ação. E verbo é toda palavra que expressa algum tipo de ação, né? Então vamos pegar, por exemplo, dirigir. Aí a gente vai, eu dirijo, tu diriges, nós dirigimos e por aí vai. Então o pronome é o sujeito, digamos assim, e o verbo é quem vai fazer aí essa a ação, né? Pessoal, e por que a gente está falando aqui sobre verbo e sobre pronome, né? Porque além deles serem duas classes gramaticais da língua portuguesa, a gente também vai estudar um pouquinho sobre tempo verbal, porque dentro da língua portuguesa, a gente, e no cotidiano, na fala, a gente tem vários tempos verbais. Tem o presente, o passado, o futuro, e a gente vai aprender a partir de agora, ou relembrar, caso você já conheça, que, por exemplo, quando a gente se refere a passado, a gente não fala necessariamente passado, a gente fala pretérito, né? E dentro dos pretéritos, né, a gente tem alguns tipos de pretérito, por exemplo, o pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, e tudo isso vai depender, pessoal, da conjugação, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma frase que ela está conjugada no passado, então, dependendo do contexto, dependendo do tipo de conjugação dessa frase, ela vai ser um pretérito perfeito ou pode ser pretérito imperfeito. Mas não se preocupe se você estiver achando muita informação até aqui, porque a gente vai ver esse assunto novamente nos próximos vídeos, tá? Quando for aula de português. Mas por enquanto é só para você entender e você conhecer que quando a gente estiver se referindo de passado, aqui a gente vai se referir a pretéritos, tá? E existem algumas regrinhas aí dos pretéritos. Então, gente, vamos entender um pouquinho aqui dos conceitos e como funcionam os pretéritos? É bem simples, olha só. A gente vai começar pelo pretérito perfeito, tá? O pretérito perfeito, ele tem dois tipos de designações. A gente tem a designação do pretérito perfeito simples e o pretérito perfeito composto. É muito fácil para a gente identificar quando ele é simples ou quando ele é composto. Por exemplo, se na minha frase eu tenho dois verbos, ele é um pretérito perfeito composto, tá? Se na minha frase eu tenho apenas um verbo, eu tenho um pretérito perfeito simples. Mas aí dentro dos pretéritos a gente tem o que a gente chama de pretérito imperfeito. Ele é imperfeito, por que ele tem essa nomenclatura, né, de pretérito imperfeito? Isso acontece, pessoal, por um motivo muito simples. Ele é o resultado de uma frase ou de uma ação que é inacabada. Ou seja, é uma coisa que você começou e não terminou, sabe? Por exemplo, na frase eu fazia patinação artística. Nessa frase, pessoal, a gente tem a ideia de que eu fazia, tem o verbo fazer, né? Eu fazia. Você percebe que é uma coisa que não faço mais, que é uma coisa inacabada? Por exemplo, eu fazia patinação artística. Não é uma coisa que eu concluí. Agora eu vou pegar uma frase que seja do pretérito perfeito, por exemplo. Eu vou colocar uma frase, por exemplo, assim: eu li um livro ontem. Eu li um livro ontem é pretérito perfeito, porque é uma coisa que eu comecei e que eu terminei. A minha frase indica que eu terminei essa ação. Por exemplo, eu li um livro ontem. E já se eu pegar eu fazia patinação artística, é uma coisa inacabada, é uma coisa que eu não faço mais. Portanto, ela está no pretérito imperfeito. Então, uma coisa que eu terminei e que eu concluí
ela está no pretérito perfeito, e aquilo que dá ideia de que eu não fiz, que eu não concluí, está no pretérito imperfeito. A gente também tem o pretérito mais que perfeito. E aí também é facinho da gente identificar. O pretérito mais que perfeito, ele vai indicar uma ação que aconteceu antes do pretérito perfeito. É como se fosse o passado do passado, sabe? Como se eu fosse falar uma coisa que aconteceu antes do passado. Presta atenção na seguinte frase que eu vou falar aqui para você agora e você vai ter uma noção melhor do que eu estou tentando dizer. A bola entrou quando o árbitro apitou. Olha só, você percebe que a gente está falando que a bola entrou e é uma ação que antecede, né, uma coisa que ia acontecer antes, né, que é o árbitro apitar. Apitou também é um verbo. Então nós temos dois verbos aí e nesse caso eu tenho um pretérito imperfeito, né? Por quê? Porque eu tenho uma ação ocorrida antes da outra ação e todas as duas ações estão no passado. Portanto, essa frase está no pretérito mais que perfeito, porque eu tenho duas ações passadas, uma ação anterior à passada. A bola entrou antes de quem? Do árbitro apitar. Então, tenho duas ações que ocorreram no passado, uma ação posterior à outra, e isso indica pretérito mais que perfeito. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me desculpem pela demora, tá? Eu vou deixar também aqui o link para vocês responderem as perguntas no formulário. Peço que também anotem os assuntos da aula de hoje no caderno, tá? Repita mais algumas vezes se você precisar, se tiver alguma dúvida. Também meu chat lá no WhatsApp vai estar disponível para vocês tirarem as dúvidas de vocês também, tá? E respondam todas as questões, tá bom? Vou deixar aí tudo direitinho e as datas para vocês responderem, tá bom? Então é isso, eu fico no aguardo da resposta. Até a próxima aula. Tchau, tchau.